Paz, Senhor Jesus, queridos. Amém? Amém. Que bom que você veio para a casa do Pai, para a presença do Todo-Poderoso. Nós, muitas vezes, estamos na igreja e não estamos conectados com a presença de Deus, porque o nosso Deus é um Deus invisível. E a gente gosta de ver para crer, né? Então a gente fica preocupado em perceber. Mas eu quero te garantir que Deus está aqui nessa noite, que o Santo Espírito está aqui, porque Ele prometeu que Ele estaria conosco. O Senhor Jesus disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, lá em Mateus 28. E disse também que o Espírito Santo estaria conosco. Então nós estamos bem acompanhados. O tema da mensagem dessa noite é nosso amigo Santo Espírito. Eu conheci uma canção, talvez ao mesmo tempo que os irmãos, que a gente passou a cantar aqui na igreja, acho que há uns 2 meses atrás, um mês. Nosso amigo Santo Espírito. E fomos cantando essa música, e eu falei, mas eu já disse que o Espírito Santo é meu amigo, mas eu não encontrei na Bíblia expressamente escrito que o Espírito Santo é nosso amigo. Eu falei, será que está certo a gente cantar isso, né? Nosso amigo Santo Espírito. Mas eu dizia, mas o que ele é então? O que ele é meu? Né? O que o Espírito Santo é nosso? O que ele é para nós? E eu queria, hoje, junto com os irmãos, passar algum tempo pensando sobre essa amizade com o Espírito Santo. Porque, no fundo, eu não sei você, mas as experiências que eu tenho tido com Deus através do Espírito Santo é que Ele é meu amigo, é que Ele anda comigo, é que Ele está o tempo todo comigo. E eu gostaria muito que todos pudessem viver assim. E talvez o grande inimigo disso seja o pecado, sejam as acusações, sejam a ideia de que eu não sou elegível, não achei uma palavra melhor, mas eles entenderam, para receber e para comportar o Espírito Santo dentro de mim. Parece que eu sou um pecador inveterado. Nas palavras do apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não faço está sempre na minha porta, na minha frente. E como é que eu posso carregar o Espírito Santo dentro de mim e viver com Ele, ter comunhão com Ele, conversar com Ele, se eu peco todos os dias, se eu peco em palavras, em ações, em pensamentos? Até com o ouvido eu posso pecar, ouvindo que eu não tenho que ouvir, né? Com a boca falando que não deve, com os olhos vendo que não deve olhar. Eu sou um pecador e como que agora eu posso ser amigo? Então talvez você vai dizer assim, pode ser que o Espírito Santo seja meu amigo, mas talvez eu não seja amigo do Espírito Santo. E eu quero te encorajar essa noite a crescer nessa amizade com o Espírito Santo. Nós vamos orar. Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, porque o Senhor nos preparou um outro Consolador, o Senhor nos preparou um outro ajudador, um outro como o Senhor, para estar conosco. O Senhor não nos deixou sós, o Senhor nos ama tanto, o Senhor nos quer tão bem, que o Senhor não nos deixou sós. Move-te, Espírito Santo, neste lugar. Move nas vidas, Senhor. Move nos corações agora, eu clamo. Quebranta os nossos corações. Nós queremos, nesse momento, estar diante do Senhor com os nossos ouvidos abertos, o nosso coração aberto, Senhor. Não porque eu vou falar, porque de mim mesmo eu não tenho nada para oferecer, mas daquilo que o Senhor tem falado e mostrado, nós podemos dividir. Isto é a Tua palavra, são experiências. Senhor, e que cada um de nós seja tocado nessa noite. Eu te peço, Espírito Santo, ninguém saia deste lugar como entrou, ninguém saia deste lugar da mesma forma, mas que todos saiam daqui, Senhor, encorajados a crescer nesta amizade com o Senhor. É o que eu peço a Ti no nome de Jesus. Eu não vou falar no texto primeiro. A gente, às vezes, por tradição, tem que ler um texto. E nós vamos
ver muitos textos aqui, não é isso que eu quero dizer, mas eu queria primeiro conceituar algumas coisas, porque a gente tem uma igreja muito heterogênea. Significa, tem gente que está na fé há 40, 50 anos, tem gente que está na fé há 1 ano, e para o pregador isso é difícil às vezes, né? Você tem que trazer uma mensagem para todos, que alcance todos. Então eu quero falar primeiro para vocês, rapidinho, não se perca agora, tá? Não vai ser chato, mas o conceito de trindade. O conceito de trindade é que existe um Deus, 3 pessoas. Isso não é, talvez, muito fácil da gente aprender. O mais fácil seria dizer, uma família com 3 pessoas, né? Vamos pegar o exemplo ali do meu amigo Marcelo, né? Marcelo, Dani e o Bernardo. Uma família, 3 pessoas. Guardadas as proporções, é claro. Nós estamos falando de 3 pessoas que se compõem um Deus. 3 personalidades. Pessoas, a gente fica imaginando pessoa tem que ser alguém que tem carne e osso. Quando fala de pessoa, é a palavra mais próxima para a gente entender. 3 personalidades distintas. De ação, de atitude, de autonomia. Então nós temos 3 pessoas que compõem um Deus. Um Deus que tem a mesma natureza e a mesma essência. 3 pessoas com a mesma natureza, ou seja, natureza divina, e não há nenhuma outra que tenha a natureza divina. Não se confunda, Satanás não é o rival de Deus. Satanás é uma criatura de Deus, ele não é um outro Deus, ele quer ser Deus. Esse é o sonho dele, ser um Deus. E a queda do homem é que o homem seja Deus de si mesmo, mas nunca serão. Existe um Deus em 3 pessoas. Eles são coiguais, ou seja, eles comungam de igualdade em tudo. E eles são coeternos, eles participam da eternidade, eles não têm começo e não têm fim. Não pede para eu explicar porque a nossa mente não compreende. E esse Deus, ele tem intelecto, ele tem emoção, ele tem vontade. Esse Deus não é frio, esse Deus não está longe. Esse Deus se revela por Jesus e Jesus diz, quem vê a mim, vê o meu Pai. E ele diz, vocês vão orar e vão falar assim, Pai nosso. Pode chamar ele de Pai, pode se aproximar, pode ser íntimo, pode ser amigo dele. Então, esse é o conceito de trindade, assim, de uma forma muito sintética, para a gente poder entender. Não existe um maior, porque é um Deus, mas existem ações. O Pai envia o Filho e o Pai enviam o Espírito Santo. Amém? Eu vou falar um pouco aqui rapidinho também de uma paridade que há entre Jesus e o Espírito Santo. Agora eu vou entrar num texto. Romanos capítulo 8, no verso 34. Vocês vão começar a entender agora onde é que a gente vai chegar. 8:34, ele diz: quem é que te condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então esse texto fala que Jesus intercede por nós, à direita de Deus. Ele intercede por nós no céu. Agora, voltando um pouquinho, no mesmo capítulo 8, no verso 26, ele vai dizer, e da mesma maneira também o Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo, ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então você tem um intercessor no céu, que é Jesus, e você tem um intercessor na terra, que é o Espírito Santo, que está em você e que habita em você. Eles são páreos, eles são parecidos. O nosso texto base é João 14, e nós vamos ver essa paridade também. João 14, no verso 16, ele diz, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Outro Consolador. Agora eu vou falar grego, ó que chique. Falo nada, viu? É só porque eu li. Mas está escrito assim, ó. Allo Parácletos. Outro é a palavra allo, com 2 L's. Parácletos é Consolador.
Por que é importante saber isso? Alô, esse outro, no grego é diferente da nossa língua. Outro, esse outro significa outro que tem uma personalidade distinta, mas que tem a mesma essência. Olha que curioso. No grego a palavra está imbuída desses dois sentidos. Esse outro, ele é tanto ele tem outra personalidade, ele não é Jesus, ele é o Espírito Santo, ok? Faz cara de que entendeu para mim, para eu poder, senão eu fico meio assim preocupado. Mas ele é a mesma essência. O que é a mesma essência? Ele é Deus. Quando você vê João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Monogenesis, no grego. Mono, única, a mesma. Genesis, gênese, a mesma genética. Ele tem a mesma genética, a mesma natureza. Ele é perfeitamente Deus como o Pai. Então o Espírito Santo, o Pai e o Filho têm a mesma natureza. Então ele está dizendo que ele vai mandar Jesus Cristo um outro que é igual a ele. Então é paridade. Paridade, você está entendendo isso? Paridade, eles têm uma função muito próxima. Assim como Jesus andou com os 12, ou os 12 andaram com Jesus, agora todos, aqui na igreja hoje deve ter quase 100 pessoas com as crianças lá. Só aqui nesse pedacinho, nós somos pequenininho. Então aqui tem 100 agora que andam com o Espírito Santo. É isso que nós queremos começar a compreender nessa noite. Nós andamos com o Espírito Santo. Ele é o nosso professor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso mestre, é Ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele é o nosso amigo Espírito Santo. Ambos revelam a verdade. Eu não vou abrir, mas João 16:13 diz que ele revela a verdade, que ele recebeu o Espírito Santo. E João 12:49, Jesus fala que está revelando a verdade que o Pai o revelou. Então, ambos têm uma função, eles trazem para nós a verdade dos céus, a palavra de Deus. E aí, tem um texto que parece uma contradição, eu já salpiquei isso aqui de alguma forma, mas aqui no João 16, no verso 7, ele fala assim: digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Eu achei interessante nesse texto, que ele fala assim, ó: se eu não for, convém que eu vá. Ó, eu preciso ir embora, gente, porque se eu não for, o Consolador não vai vir. Ué, mas Jesus ir embora não é ruim? É ruim. Mas ele está falando, ó, gente, mas se eu não for, ele não vai vir. Isso significa o quê? Que o Espírito Santo é tão importante quanto. Porque, gente, se eu não for, ele não vem. E eu preciso ir, porque vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Vocês precisam andar com ele, vocês vão ver que tipo de vida vocês vão ter daqui em diante. Vai ser diferente a vida de vocês. Vocês vão caminhar de uma forma diferente, porque ele vai habitar com cada um de vocês. Jesus veio como homem, e como homem ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o Espírito Santo, ele vem habitar cada um de nós. E ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma emanência divina, como dizem os TJs, os Testemunhos de Jeová. Ele não é uma força ativa de Deus que vem promover alguma coisa para Deus. A palavra de Deus diz em Efésios 4:30 que ele se entristece. O Espírito Santo se entristece. Você já viu um pedaço de árvore se entristecer? Se bem que aquela ali é falsa, né? Ou de verdadeira? Verdadeira? Mas parece, né? Você já viu madeira se entristecer? Quem se entristece é pessoa. Ele se entristece. Em 1 Coríntios 12:11, ele fala que o Espírito Santo dá os dons conforme ele quer. Ele tem autonomia. Ele que decide. Não é que ele fala, o Pai, o Deus, o Jesus. Não, eles são um Deus e ele é Deus. Ele não consulta, porque ele também tem autonomia. Ele distribui como quer, está na palavra, os dons.
Se você quiser conferir depois, é 1 Coríntios 12, 11. Tiago 4, 5 diz que ele tem ciúmes. Ciúmes. Eu te pergunto, será que eu posso, está começando a descortinar que ele é nosso amigo, será que alguém que não é seu amigo pode ter ciúmes de você? Eu tenho ciúmes de você. Estou com ciúmes de você, viu, Léo? Você está dando muita atenção para o outro amigo e não está dando atenção para mim. Você está dando, né? Viu, Ricardo? Ué, você tem ciúmes, por quê? Porque ele é nosso amigo. Ele anda conosco. Eu quero pensar com vocês que se Jesus e o Espírito Santo são Deus, e eles são muito parecidos em seus propósitos, né? De nos revelar a verdade, nos levar até Deus, de revelar Deus, de ser o nosso auxílio, o nosso ajudador. Jesus foi isso para os seus discípulos enquanto caminhava com eles, e hoje o Espírito Santo é para conosco essa ajuda, esse auxílio. Jesus disse em João 15:15, já não vos chamo mais servos, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor, mas vos chamo amigos. João nos revela que Jesus chega para os discípulos e fala: gente, vocês já não são mais servos, agora vocês são meus amigos. Então, os 12 tiveram a oportunidade de ser amigo de Deus, porque Jesus é Deus. E nós não temos. Não, nós temos um amigo. E esse amigo é o Espírito Santo. Porque ele é outro, como Jesus disse, outro como eu. Ele é a mesma essência que a minha. Ele é o Deus. E Jesus é amigo de vocês. Em Tiago diz que Abraão foi chamado amigo de Deus. Então Abraão foi amigo do Pai, de Deus, de Elohim, que é o Pai. Então o Pai é amigo, Jesus é amigo, e o Espírito Santo? É amigo, ele é o nosso amigo. E queridos, eu tenho tanta coisa aqui que eu posso dividir com você, mas o que eu preciso que você leve para você nessa semana é que você precisa conversar com seu amigo. E eu não quero fazer confusão, porque nós devemos orar a Deus Pai em nome de Jesus. Mas você pode conversar com o Espírito Santo. Você deve falar com o Espírito Santo, porque ele é seu amigo. A palavra paráclito que a gente leu aqui, outro consolador, essa palavra traduzida como consolador, ela inclusive é a palavra advogado, usada para Jesus. Ela é a palavra usada para mentor. Ele vai mentorear você, ele vai ser o seu professor, ele é o teu guia, ele é o teu mestre, ele é aquele que te dirige. Essa palavra tem toda essa diversificação, ele é tudo isso para nós. É ele que te ensina, só que a gente às vezes toma atitudes erradas, fala o que não deve porque não ouve o nosso amigo. A gente sofre consequências de escolhas que fazemos porque não ouvimos ao nosso amigo Espírito Santo. E é isso que eu estou dizendo, você precisa sair daqui nessa noite sabendo que o Espírito Santo quer te dirigir, quer te ajudar, quer te fazer vitorioso, quer te levar para níveis mais altos, né, diante de Deus. E como nós dissemos no começo, o inimigo vai tentar dizer que você não merece. Mas eu quero dizer que você não merece mesmo e nem eu. Mas o Espírito Santo habita em nós, não é por nosso mérito. Ele habita em nós porque Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho. Jesus Cristo rasgou o véu. E a presença de Deus agora pode estar em nós. Jesus Cristo, para realizar o seu ministério e para poder fazer tudo o que ele fez, as maravilhas que fez, ele recebeu o batismo no Espírito Santo. E no seu batismo viu-se o Espírito Santo descendo em forma de pomba sobre ele.
E ele foi cheio do Espírito Santo. Em seguida ele entrou na sinagoga e leu Isaías, dizendo: hoje se cumpriu essa palavra. O Espírito de Deus me ungiu. O Espírito Santo de Deus me ungiu. Jesus teve essa experiência. E ele fala para os discípulos num dado momento: o Espírito Santo está entre vós, está com vocês. Mas eles não tinham recebido o Espírito. E o Espírito Santo estava entre eles por quê? Porque Jesus estava cheio do Espírito. Então Jesus estava irradiando, né, entre aspas, o Espírito Santo. Eles percebiam o Espírito Santo em Jesus. Depois, quando Jesus ressuscita, ele vai até os discípulos e sopra. Eles estão lá reunidos com portas fechadas. Jesus entra lá e sopra. Ele diz: recebei o Espírito. E assopra o Espírito Santo. Porque agora o sacrifício já foi feito. E agora o Espírito Santo já pode habitar em cada um de nós. Foi o sacrifício de Cristo que faz com que você possa abrigar o Espírito Santo, o seu amigo Espírito Santo dentro de você. Você vê aí 3 níveis, né? Aquele que anda com quem tem o Espírito Santo, de alguma forma, está sendo influenciado pelo Espírito Santo. Então, sabendo que você tem o Espírito Santo, o lugar onde você está precisa ser influenciado pelo Espírito Santo. Você pode estar no meio de 10 pessoas que não têm Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai influenciar aquelas pessoas, porque você tem o Espírito Santo. Quando aquela pessoa que não conhece o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo, depois de experimentar o sacrifício de Jesus, ela passa a abrigar o Espírito Santo. Passa a ser não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo? Lá em Coríntios, Paulo disse: você é o templo do Espírito Santo. Ele habita em você. E depois, quando você chega em Atos, no último capítulo de Lucas, antes, Jesus fala: fiquem lá em Jerusalém orando, porque eu vou encher vocês com o Espírito Santo e vocês vão ser batizados. Aí você vê um terceiro nível. Agora você vai ser batizado com o Espírito Santo. Ele já está dentro de você, não confunda. Você entregou sua vida para Jesus, você tem o Espírito Santo. E ele já é seu amigo. E você já pode andar com ele, você já pode conversar com ele. Mas talvez você esteja lutando, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente não peca. Eu comecei dizendo isso, que a gente peca, que a gente talvez sinta que não possa ter o Espírito, porque a gente se considera às vezes um pecador. Mas a gente não vive na prática do pecado. A diferença é essa. Quando o pecado te domina, quando você tem um tipo de atitude contínua, você está sempre caindo naquilo, vivendo aquilo, você precisa ter uma experiência mais forte, mais alta. Porque batismo é imersão. Tem gente fazendo curso de batismo, né, Léo? Batismo é imersão, é você mergulhar. Então ele está dizendo assim: o Espírito Santo está habitando em você num primeiro nível. Você recebeu a salvação, agora ele habita em você. Mas agora batizar é você mergulhar. É o exemplo do copo de água. Você é um copo, você é aquele corpo, e você põe água nele, você recebeu o Espírito Santo, mas agora você pega esse copo com água e mergulha num balde com água lá dentro, ele está imerso agora. Agora tem água dentro e tem água por fora, permeando todo o copo. Isso é o batismo com o Espírito Santo, é imergir no Espírito Santo. E quando isso acontece, a nossa vida muda, a gente passa a viver uma vida diferente. Inclusive nas dificuldades, inclusive nas tribulações. Porque agora esse amigo tem lugar na nossa vida. Agora ele está dentro e ele está fora. E como toda amizade, precisa de manutenção. Às vezes a gente está andando com Jesus e acontece alguma coisa. Você sofre uma tentação. E aí você, ao ser tentado, você fala: agora Jesus saiu de perto de mim. Deus saiu de perto de mim. O diabo fala isso para você, porque isso não é verdade. E agora, para recuperar, eu preciso de algumas semanas, de alguns dias. Eu vou de levinho, venho no culto, canto umas musiquinhas para Deus. Vou assim,
me aproximando devagarzinho, aí ele vai me receber de novo. Mentira! Estou falando de tentação ainda, tá? Foi tentado, está no meio da tentação, você fala, Senhor, Espírito Santo, eu estou aqui no meio da tentação, e o Senhor está vendo, lá no seu pensamento. Você está entendendo o nível de amizade que o Espírito Santo tem com você? Você pensa que ele não vê o que você faz, que ele não percebe, que ele está longe do que você está fazendo, das suas escolhas? E ele quer te ouvir falar, Espírito Santo, eu estou aqui, ó, no meio do negócio, aqui, ó. Me livra. Vem aqui e me salva. O Senhor conhece a minha natureza, o Senhor sabe que eu sou pó, e eu quero ser livre agora, Espírito Santo. E Ele te livra. Ele te livra. Mas talvez você não vigiou. E quando você vai ver, você já xingou, já gritou, já fez qual seja o pecado. E agora? Agora eu já pequei, então agora Deus já se afastou de mim. O Espírito Santo fez assim, ó, você acha que é isso? Né? Sendo meio infantil assim, porque esse Espírito Santo habitar em nós, não... Até uma vez meu filho falou, pai, como que é isso? Ele se divide em milhões de pedacinhos e vem dentro da gente. Eu falei, não, é que ele é onipresente, né? Ele é Deus e Ele pode estar em todos os lugares. Se eu subir ao céu, Ele está. Se eu for até o Sheol, a antessala do inferno, Ele está lá. Deus está em todo lugar, não tem lugar que Ele não esteja, mas quer dizer que Ele está de alguma forma perto de nós e nós podemos abraçá-lo, nós podemos percebê-lo, senti-lo e Ele fala com a gente. Ah, tá bom, né? Ficou meio assim. Então, ele não é uma brincadeira do Espírito entra, o Espírito sai, Espírito entra, Espírito sai. E falei besteira, ele saiu. Aí eu espero uma semana, recupero. Tem gente que faz isso nas relações com as pessoas. Eu acho isso muito complicado, porque isso não é Bíblia. Bíblia é o seguinte, pecou, precisa de arrependimento. Errou, arrepende-se. A nossa participação no perdão chama-se arrependimento. Certo? Se não tem arrependimento, não tem conversão, não tem mudança. Precisa se arrepender. Não adianta encher de presente, não adianta tentar agradar. Tem que chegar e falar, eu pequei, eu errei. Uma vez um irmão me ligou, irmão, eu pequei contra você, eu falei de você. Aí arrependimento. Isso é arrependimento real. E quem fez isso com o irmão? O amigo dele. Chama Espírito Santo, falou, liga lá para o irmão, fala para ele o que você fez. Porque ele vos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então ele que convence, ele que fala, você pecou. Não, ele não vai embora, ele está com você. Ele não te acusa, mas ele fala, você pecou, corre de volta, vamos lá. Você vai ser santificado, você vai ser consagrado, você vai deixar o pecado, você vai deixar essa vida de prisão. Nós temos usado muito essa figura, né, lá no Riacho, que a figura do pecado é aquela figura do alçapão, né? Todo mundo sabe o que é um alçapão? Quem sabe? Alçapão não, falei errado o nome. O que eu quero falar? Aquele esconderijo, armadilha para pegar passarinho. Arapuca. Olha, revelou, hein? Então, é uma gaiolona, aí você põe lá uma frutinha gostosa, aí o passarinho vem e fala, nossa, tá dando mole. Vamos pensar um pedacinho de mamão com os carocinhos, ele gosta de tudo aquilo, né? Tanto da polpa quanto do osso, tem tudo, tem um jantar francês, ó, tem até texturas, tem o grãozinho e tem o macio, né, do mamão. Aí ele entrou, fecha a porta. Talvez ele continue comendo a vida inteira o mamão dele, só que ele vai ficar preso. Ele era livre, ele saía por aí, comia minhoquinha, comia jabuticaba, comia, né, voava, tinha amigos, mas agora ele está preso ao pecado.
O Espírito Santo quer te livrar do pecado, Ele quer te livrar dessa prisão. É nessa prisão que você não pode viver. Se você sente que está vivendo nesta prisão, você precisa urgentemente entender que você tem toda a condição de sair dessa cadeia, dessa prisão. Você não foi feito para ser preso. E eu não quero te colocar em dúvida, mas das duas uma, ou você não nasceu de novo, ou você está fugindo da amizade com o Espírito Santo. E eu digo a você, cuidado, cuidado, porque o pecado pode cauterizar a sua mente. A Bíblia fala de homens que têm a mente cauterizada pelo pecado. O Espírito Santo está falando, está falando, está falando, está falando, e alguém ouve e não responde, não dá uma resposta à altura, não corre atrás, não procura ajuda. Às vezes nós precisamos de ajuda. Alguém já disse, melhor do que confessar pecado, é confessar tentação. Você tem um amigo Espírito Santo, mas você tem irmãos. E esse é um parênteses aqui no meio da pregação. Converse com alguém de confiança, com alguém maduro, com um pastor. Procure falar, preciso falar com você. Estou passando por isso. Nossa, que vergonha. Sim, em certa medida sim. Mas você está deixando de cair no pecado. Você está deixando de cair na arapuca. A gente às vezes fica preocupado com a nossa imagem. E imagem não salva ninguém. Imagem não agrada a Deus. O que agrada a Deus é um coração quebrado diante de Deus, um coração inteiro diante dele. E eu estava falando aqui, acabei fazendo um monte de parênteses aqui, né? Para mostrar que Deus, amigo de Abraão, Jesus disse que vocês já não são mais servos, mas são amigos dele. Então o Espírito Santo também quer vos ter como amigos. 2 Coríntios 13:13 é a bênção, a típica bênção que se dá aqui na igreja, que é chamada a bênção da nova aliança, né? Não está escrito na Bíblia, mas ficou assim, nas igrejas, termina o culto, a gente diz o quê? Que o amor de Deus Pai, não é isso? A graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo. Quem abriu, está certo a referência que eu anotei? 2 Coríntios 13:13. E a comunhão do Espírito Santo seja convosco. Então, fala das três pessoas, está lá? Até ali está primeiro a graça, depois o amor. Então está lá Senhor Jesus, Deus e o Espírito Santo. Agora olha que curioso. A graça do Senhor Jesus. Você recebe a graça de Jesus? Recebe. Recebeu, né? Você abraça a graça? É isso que Ele tem para você, graça. Todos os dias. Não é a mesma palavra, mas tem a ver. As misericórdias se renovam a cada manhã. Ele renova a misericórdia sobre você. Ele age com graça. Ele não retribui segundo o que você merece. Ele age com graça. Aí tem o amor de Deus. Você sente o amor de Deus por você? Você peca, ele vai e te resgata de volta. Você, quando é abençoado, ora e ele responde, você fala, Deus me ama. Às vezes ele responde sim, às vezes ele responde não, e depois que respondeu não, passado um tempo, você fala, ele me ama mesmo, porque ele tinha um propósito. Então, a gente tem facilidade de receber a graça de Jesus, o amor de Deus, mas e a comunhão do Espírito é o que ele tem para oferecer para nós. A gente ora como se fosse a comunhão entre os irmãos, e é também, porque é o mesmo Espírito em cada um de nós, que gera comunhão entre nós, mas ele está falando que o Espírito tem a oferecer para cada um de nós é comunhão, amizade. Nós podemos estar juntos com Ele o tempo todo. Comunhão. Nós já lemos aqui Romanos 8:26, para dar um outro contexto, mas aqui também nos mostra outra ação do Espírito Santo. E da mesma maneira o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos como havemos de pedir. Olha aqui, ele está ensinando que a gente não sabe orar.
Nós temos uma fraqueza e Ele nos ajuda. E nós não sabemos orar e Ele nos ensina. Ele ora, Ele intercede. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Você é santo? Quem é santo aqui? Levanta a mão. Aqui ele falou dos santos. Quem é santo? Nesse texto aqui, quem é santo? Chamou você de santo. Você está se santificando, é santo e vai ser santo, né? É um processo. Você foi salvo, está sendo salvo e será salvo, né? Amém? Então, queridos, em Gálatas, agora eu vou entrar num texto para concluir aqui com os irmãos, um texto que a gente trouxe aqui na quarta-feira, na oração. Irmãos, vocês gostam de orar? Vocês não sabem orar? Acabei de ler aqui que o Espírito Santo ensina a gente a orar, tá? Então, é de quarta-feira o culto. Eu confesso aos irmãos que eu tenho vindo, geralmente uma quarta sim e uma não. Porque na quinta eu estou lá no Riacho toda quinta, na quarta eu tenho um trabalho meu, né, do escritório, no centro de São Paulo, e às vezes não consigo estar todas as quartas, mas tenho feito o possível para estar pelo menos uma sim e uma não. E é uma prática, é um hábito. Crie esse hábito, venha orar, não é uma bronca, mas é assim, gente, chamamos casa de oração, né? Fala da nossa identidade. Então, gente, venha orar. Quarta-feira, 20 horas, a gente faz uma rodinha ali atrás e ora. Ninguém vai forçar você a orar sozinho, tá? Mas venha de quarta-feira. E na quarta-feira a gente deu um start nesses textos e foi a palavra lá do Riacho também. E eu vou concluir com Gálatas. Gálatas 5. Para falar de mais algumas características do Espírito Santo. Em Gálatas 5, 25, ele fala: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Na Almeida, século 21, eu anotei em algum lugar, ela fala assim: se nós vivemos no Espírito, andemos também sob a direção do Espírito Santo. O que ele está dizendo, como é que está aí? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se a sua vida agora é a partir do Espírito, porque você foi salvo da morte, né? Lembra da lei do pecado e da morte? Você estava debaixo da lei do pecado e da morte, diz Romanos, não é? Romanos 6, 7. Aí agora você está na lei do Espírito e vida. Da morte e do pecado. Você estava lá nessa lei, debaixo dessa lei. Da morte e do pecado. E agora você está na lei do Espírito e da vida. Certo? Então, se vivemos pelo Espírito, Espírito e vida, andemos também sob a direção do Espírito. Ora, ele está dizendo: gente, não dá para entender. Você tem um Espírito, ele está em você, e por que você não deixa ele dirigir sua vida? Porque não é ele que dirige os seus passos? Por que você não ouve ele dizendo: ei, esquerda não, direita, ei, volta para lá, conversa com aquela pessoa? Eu já contei aqui, vou dar um exemplo, eu diria assim, bem simples, mas para a gente poder entender, gente, isso não é algo miraculoso que o pastor viveu, é uma coisa que todos nós devemos viver no nosso cotidiano. Uma vez eu estava lá no Riacho, a gente estava fazendo lá preparando para a reforma, para a gente poder entrar na nossa igreja lá, e eu fui comprar eu queria comprar aquele suporte para pôr copinho descartável, né? E um suporte para galão, e eu estava rodando, entrei numa ruinha que eu não conheço lá direito, e vi uma loja de produtos de limpeza, e eu falei: acho que aqui deve ter. Aí passei com o carro, bati o olho assim, falei: não tem. E era uma subidinha.
Aí eu senti o Espírito Santo falar assim, desce lá. Aí eu parei o carro assim, deixei o carro descer, estava numa subidinha. Eu falei, mas não tem. Aí saí, ele falou, mas desce lá. Aí eu desci o carro, desci de novo assim. Aí eu falei assim, mas não tem. Falando real para você, várias vezes. Aí eu falei assim, desce lá. Aí eu, desculpa. Voltei o carro, puxei o freio. Chego, entro, tem alguém, balcão assim, a pessoa estava lá atrás assim. Pois não, chorando. Eu falei, acho que o que eu estou procurando não tem aqui. Eu estou procurando um suporte para galão e aquele negócio de copos. Ela falou, não tem, moço. Eu falei assim, mas eu desci aqui porque Deus mandou eu descer aqui. E dizer que você é preciosa para Deus, que Ele te ama. Eu não sei o que você está passando, mas Ele te ama. E eu resisti de vir aqui, porque não tinha o que eu precisava. Mas eu tenho o que você precisa. E saí de lá. Coisa rápida, jogo rápido. Não teve milagre, não desceu uma luz, iluminou tudo. E isso é corriqueiro, gente. Deveria ser o corriqueiro para nós, o dia a dia. Por quê? Nosso amigo Santo Espírito, Ele nos ungiu. Quando o Senhor Jesus disse, Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, libertar os cativos, abrir as prisões. Agora esse Espírito está sobre nós e nós somos o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo, nós fazemos as mesmas obras. E Ele falou isso, vocês vão fazer as mesmas obras e maiores. Por que maiores? Extensão. Quando Jesus concluiu seu ministério e deu a sua vida, na igreja do primeiro século, o Evangelho alcançou 3 continentes. Maior. E agora o Evangelho está no mundo inteiro. Nós precisamos tomar posse desse presente Espírito Santo. O pastor Enéas Tonini, a tônica da sua pregação era que havia 2 bênçãos, né, pastor Luiz? 2 bênçãos. A primeira é a salvação. Todos são salvos aqui em Cristo Jesus. A segunda bênção é o batismo com o Espírito Santo. Eu não vou perguntar, mas você precisa sair daqui com essa sede. E eu quero te dizer mais uma vez, o diabo vai dizer que você não pode, você não merece, você é indigno do Espírito Santo, você é um pecador. Mas não é por mérito, o mérito é a cruz. É a cruz de Cristo que conquistou para nós este lugar na presença de Deus e que vai fazendo com que a gente vá caminhando cada vez mais e mais e mais e mais e mais na presença de Deus. Romanos 12 diz o que? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. O culto do Novo Testamento é a apresentação agora do nosso corpo. Nós somos a oferta, nós somos aquele que Deus espera receber diante dele. E ele diz assim, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita. É um caminhar da vontade de Deus. Primeiro, ela é boa. E você caminha mais um pouco com Deus e entende que ela é agradável. E depois você caminha mais um pouco e entende que ela é perfeita. Eu estou, em palavras, trocando em miúdos, é como se você luta contra a sua carne, contra o seu pecado, e você percebe que é melhor estar na presença de Deus porque é bom e o pecado é mau. E você continua lutando, daqui a pouco você vê que ficar na presença de Deus não é só bom, mas é agradável. É agradável, o pecado é ruim, o pecado é uma farsa, é uma mentira, é um embuste, é a armadilha, é a arapuca. E até que você chega e começa a dizer assim, é bom, é agradável, mas é perfeito. O caminho que Deus tem para mim é perfeito, a vida que Ele tem para nós em Cristo Jesus é perfeita. É perfeita.
Não quer dizer que você não tem tribulação, que você não tem dificuldade, mas agora você anda e fala: a vida vale a pena, a vida é boa, eu posso dar frutos, eu posso crescer, eu posso vencer o mal, eu posso viver para Deus e para a sua glória. E filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se pecardes, pode acontecer um acidente, você tem um advogado junto ao Pai, você retoma e diz: porque eu quero andar na boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim. É perfeito andar na presença de Deus. Não tem coisa melhor do que andar na presença de Deus. A gente sempre diz, até em tom de brincadeira, que se pecado não fosse bom, ninguém pecava. Se pecado não tivesse, e o que a gente quer dizer com isso, né? Que se pecado não tivesse algum atrativo, ninguém pecaria. Mas ele é um atrativo de mentira. E o que eu quero dizer é que tem uma hora que você está andando com Deus e o teu amigo, o Espírito Santo, está tão vivo em você, tão vibrante em você, ele está trabalhando, ele tem tanto acesso à sua alma, tanto acesso ao seu espírito, ele consegue se comunicar tanto com você, e você se comunica tanto com ele, que vocês já estão compartilhando. É mesmo, né? Eu venci, e aquilo era uma mentira, aquilo era um embuste, aquilo era uma mentira de Satanás, e eu estou andando com Jesus, e é bom demais viver com Cristo, é muito bom. É muito bom, é muito bom, é muito bom. Deixe-se ser guiado pelo Espírito Santo. Deixa Ele ser o teu amigo preferido, o amigo de todas as horas, o amigo que não falha, que não falta, o amigo que caminha do teu lado. Digo, porém, Gálatas 5,16, andai em espírito, e vocês não vão cumprir as vontades da carne. O 18 diz: se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei do pecado. Nós não estamos mais debaixo da lei do pecado. Paulo diz em Romanos: porque estais debaixo da graça, o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus.